Bem-vindos aqui ao canal Forza RC ADV. A imagem do último vídeo que vocês viram, que era o unboxing do FMS FCX24 do Unimog, em que eu não estava na minha garagem, desta vez também não estou na minha garagem. Estou aqui num spot espetacular, como vocês podem ver aqui por trás, que é a Crawler Land Sintra, que é o spot do meu grande amigo Sérgio, onde eu vos vou apresentar este carrinho que está aqui atrás. O RC que vos vou apresentar hoje é um Basher, já está no mercado há muito tempo, de escala 1:16. É da marca, como vocês podem ver aqui no canto, MJX Hypergo. Este especificamente é o Basher de referência 16208. Vocês podem ver pela imagem que nesta gama eles têm estes três. Eu optei por este que está aqui. Como podem ver aqui na caixa, o motor é brushless. E agora vamos virar a caixa para ver o que é que está cá atrás. Temos aqui a referir que eles têm as transmissões todas em metal, as suspensões têm óleo, o motor brushless que eu já vos falei, o ESC 45 amperes. Este é um comandinho simples que eu já vos vou mostrar como é que ele é. E aqui temos a imagem geral do interior deste Basher. A nível das baterias, ele dá para baterias 2S e baterias 3S, mas neste caso ele vem com bateria 2S. Como eu vi que estas baterias eu já vos vou mostrar que elas são pequenas a nível de capacidade, eu resolvi comprá-lo com 3 baterias. E portanto, este RC com 3 baterias 7.4, ou 2S, não é? De 25 Cs e, se não estou em erro, de 1050 mAh, custou 90 euros. Agora vamos passar aqui a abrir a caixa para vos mostrar a máquina. Aqui temos o nosso livro de instruções. Vou dar aqui uma vista de olhos. Olha, aqui já fala do receptor. Portanto, já podemos ver que ele tem uma ventoinha para o motor, o para-choques da frente, que está ligado aqui ao canal 3, tem uma barrazinha LED, que é esta aqui à frente. Tem aqui o ESC, tem aqui o motor, ligado ao canal 2 e ao canal 1, respectivamente. Aqui temos o comando, que eu depois já vos vou mostrar como é que é o comando. Tem aqui uma coisinha engraçada, a nível do botão de ligar e desligar o comando, ele tem off 70% e 100%. Aqui tem o funcionamento do comando em relação ao steering. Aqui tem uma coisa importante, parece-me que ele vem sem aquelas rodinhas de trás montadas, portanto teremos que as montar. O comando leva 2 pilhas AA e isto era o que eu vos queria mostrar, que depois já vos mostro mesmo ao vivo. Ou seja, a nível das baterias, elas são específicas para este veículo, ou seja, tem aqui um encaixe específico que se abre, liga-se a bateria, coloca-se a bateria e fecha-se. Portanto, a bateria, ao ser específica para este veículo, apesar de ele ser um Basher que vai andar aos saltos e aos tombos, a bateria em princípio não deveria saltar dali para fora. Outra coisa importante de vos mostrar é o facto desta body não ter clipes, portanto é um encaixe à frente e depois prende atrás. Depois tem aqui esta parte toda, aqui e por aí fora, que mostra as partezinhas todas do veículo. Portanto, se nós tivermos algum problema ou quisermos fazer algum upgrade, temos aqui tudo explicado. Então vamos lá agora tirar aqui os cartões para ver o nosso mini Basher. Aqui temos o carrito. Pronto, já dá para ver que é pequenito, escala 1:16, mas digo-vos já que parece-me ter bom aspecto a nível dos plásticos. Vamos lá ver se isto dura muito ou não, mas parece ter bom aspecto. Pronto. Aquilo que estavam ali a mostrar é isto aqui, ou seja, rodamos isto aqui para o lado, abrimos aqui e tiramos a body. A body tem uma coisa que eu acho bastante bom, é que está toda reforçada por dentro, portanto não facilita que a body parta quando tiver algumas quedas. A nível do chassi, estávamos a ver ali há bocado, temos aqui a ficha que é uma T-Plug Odin,
O receptor está aqui, portanto cuidado, não levar este RC para dentro de água, o receptor está mesmo aqui à mostra. O ESC, o comando, a ventoinha que eu vos falei. Aqui a bateria, vamos lá abrir a bateria para vos mostrar como é que é isto, ou seja, esta parte roda, a bateria abre e sai, portanto ela vai encaixar esta parte de trás da bateria aqui, encaixa aqui dentro, assim, está encaixada ali, ó, estão a ver? Ó? E depois esta parte faz assim e a bateria fica aqui encaixadinha, não salta e o fio vai ligar aqui. Pronto, está fechada e como vocês veem a bateria está aqui bem agarrada. O chassi é todo em plástico. Uma coisa que é importante, quando eu tirei a bateria via-se, agora aqui também se vê, ou seja, esta parte de baixo tem estes favos, o que faz com que a placa seja mais forte, mais resistente. A body encaixa entre o cinzento e o preto, a body vai aqui dentro, que ajuda a que ela fique sempre direitinha. Aqui temos o botão on-off. As suspensões, parecem umas suspensões, pelo menos parecem-me com uma largura porreira. Os amortecedores parecem bonzinhos, tendo em conta o tamanho do carro. Uma coisa que eu estou a ver aqui, que acho bom, sendo 1 para 16, os CVDs aqui têm um diâmetro porreiro, portanto é bom para que ele não parta. O problema que eu, por exemplo, tenho no meu Quantum Flex é que aqui os triângulos partem muito facilmente. Porquê? Eu acho que os triângulos do Quantum Flex não são nem muito fortes, nem flexíveis, nem uma coisa nem outra. Estes não são fortes, mas são flexíveis, portanto acho que é uma das coisas que é capaz de fazer com que ele aguente e não parta. Então pronto, vamos agora ver o comando. Aqui tem mais uma bateria, que não vos tinha mostrado. Uma bateria, outra bateria, que eu comprei este veículo, como vos disse, com 3 baterias. E com 3 baterias ele fica por 90€. Aqui tem estas rodinhas que se vão montar aqui atrás, as rodas, mais aquele que tem cá dentro. Aqui tem, vamos lá abrir isto. Uma chave de fendas, uma chave de porcas, mais uma para a coleção, e tem aqui para carregar a bateria. Ligamos aqui a bateria, ligamos isto a um carregador tipo aqueles de telemóvel, ligamos a uma ficha ou ao computador, por exemplo, e carregamos com isto. Pronto, agora vamos lá tirar o comando para vermos o comando. Este é o comando. Simples, parece-me que tem um agarrar porreiro, mas é um comando simplesinho. Aquilo que eu vos estava a mostrar, que ele tem o off, o 70% e o 100%, o trim do throttle, o trim do steering, aqui é o canal 3, que eu suponho que seja para ligar e desligar aqui a luz da barra LED, e pronto. Estava a dizer, coloca-se aqui os parafusos de cada lado, depois subimos as rodas, antes disso temos que tirar estes 2 parafusos aqui, subimos esta parte aqui e voltamos a encaixá-los para ficarem presos com 4 parafusos, 2 dos lados e estes 2 aqui. Aquilo que eu vos tinha mostrado, que ainda me surpreende mais de vê-lo sem rodas, é a grossura destes CVDs. Isto é brutal. Já agora, se quiserem usar outras rodas, podem na boa, porque isto são eggs de 12 mm, como é os habituais. Ok? Então vamos lá ao teste. Liga-se aqui neste botão do comando. Está a piscar, para já pus na tal posição que vos tinha falado, que é na primeira, que é os 70%. Está a piscar, calculo que seja porque ainda não está ligado ao RC. Tiramos a body, carregamos aqui no botãozinho, já está fixo, e aqui também está fixo. Então vamos lá testar a máquina. Vamos lá começar com os 70%. Está com muitas ervas aqui, não está fácil.
Pimba na alcatifa! A pista estava ali a ser reconstruída, portanto estava com muita erva, não deu bem para fazer um teste a sério. Mas uma coisa é certa, a maquinazinha tem um power bacana. Eu na altura, quando andei na pista com ela, foi só 70%, que é como ela está agora. Vou pôr agora no máximo para vocês verem como é que é 70%. É isto. Agora passemos para 100. Vê-se bem que há diferença. Pessoal, fiquem bem, até à próxima.